Olá, minha gente, boa noite. Estamos aqui mais um dia para conhecer mais um pouco da palavra do Senhor. E hoje a gente vai estudar o livro de Mateus, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. E o título do livro fala A Tentação de Jesus, quando o diabo atentou a Jesus no deserto, né? Que a Bíblia fala que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto e deixou que o diabo o atentasse, né? Veja, até o Filho de Deus, o Espírito Santo, deixou ele ser atentado. Não atentou ele, né? Deixou que ele fosse atentado pelo diabo. E vamos ler o capítulo 4, no versículo 1 até o versículo 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Veja como o diabo ele é astucioso, né? Ele, sabendo que Jesus estava há 40 dias sem se alimentar, sabendo que ele é filho do poderoso e ele tinha o poder de transformar qualquer coisa em alimento, mas ele não transformou, ele pega uma pedra e quer barganhar com Jesus, né? Ele chega para Jesus e diz: Se tu realmente és o Filho de Deus, ordena que essa pedra se torne em pão. Aí Jesus, por ser muito sábio, ele vai dar a resposta. E ele, porém, respondeu e disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí Jesus aqui, ele dá a nós uma direção muito boa, né? Que não só de alimento viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. E aqui ele está fazendo uma revelação, né? Que a Bíblia, ela é um alimento. A Bíblia, ela nos sustenta. Por mais que você tenha fome daqui de alimento, mas se você cair numa necessidade, a Bíblia, ela pode lhe alimentar. A Bíblia, ela vai lhe alimentar. Você diz: não, mas como é que você vai se alimentar com a Bíblia? Porque no momento que você lê a palavra, Deus vai lhe dar uma direção, Ele vai abrir uma porta, uma janela, o que for, e você vai conseguir recursos para você se alimentar. Aí, no caso, a palavra do Senhor está alimentando o homem, né? E vamos continuar mais um pouco no verso 5. E então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e toma-te nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. E Jesus aqui está nos dando outra direção, né? Que a gente nunca tente a Deus. Lá na primeira direção ele está dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aqui ele está dizendo que não tentarás ao Senhor teu Deus. E como é que não tentarás ao Senhor teu Deus? Quando a gente não faz a vontade do Senhor, ou quando a gente quer barganhar com Deus, a gente quer pedir uma coisa a Deus, oferecendo outra. Aqui a gente está tentando a Deus. E Deus muitas vezes fala com a gente e a gente não escuta, né? Por muitas vezes Deus tentou falar comigo, eu não escutei e eu me ferrei. E hoje mesmo aconteceu
que quando eu me acordei logo cedo, eu tinha uma viagem para fazer a Caruaru hoje, mas eu acordei sem vontade de fazer essa viagem e carreguei um carro que eu tenho de trabalho e fui fazer uma entrega de mercadoria para mim mesmo, né? Fui levar, eu estava precisando dela no outro local, aí fui levar. Aí quando eu cheguei no caminho, um carro passou por mim bem rápido e era Deus querendo falar comigo. Ele já tinha começado desde manhã a falar comigo, mas a gente atenta a Deus e não escuta, né? E quando eu ia chegando num local lá da cidade, vinha um caminhão e eu ia no meu e vinha um carro de passeio. O carro de passeio passou muito rápido por mim e me cortou, só que tinha um quebra-mola na frente. Aí eu fui frear para eu não chegar muito próximo do rapaz, né, que ia no carro de passeio, que até ele tinha feito uma ultrapassagem irregular. Quando eu fui o freio do carro, não tinha freio nenhum. E eu tive que sair me desviando para não bater no rapaz. E isso era Deus tentando falar comigo, porque sempre eu vou para Caruaru, eu levo o meu menino pequeno comigo, né? Ou se não o outro, um ou outro eu levo comigo. E se o carro não tivesse faltado freio comigo naquele momento, poderia ter faltado dentro de Caruaru, né? Que tem um trânsito mais intenso, a estrada é mais perigosa, com muitas curvas, né? Eu sempre ando um pouco rápido. E Deus estava tentando falar comigo desde de manhã: filho, não vai a Caruaru hoje. Ele estava me livrando de alguma coisa maior. E já que eu não ia obedecer ele, eu ia atentar o nome dele e eu que eu ia, né? Que ele estava falando para eu não ir, eu querendo ir, minha esposa também pedindo para eu ir, e eu com o coração trancado para não ir. Aí Deus é tão misericordioso que na frente do mecânico, quando eu ia passando, o mecânico de frente à pista, o mecânico falou comigo, deu tchau para mim, que eu tinha marcado um serviço com ele, com outro carro, e eu não tinha levado, por falta de tempo. O carro quebrou na frente da oficina, para que eu não fosse a Caruaru, que eu já ia descarregar para voltar para ir para Caruaru na parte da tarde. E veja que livramento, né? Mesmo sem obedecer a palavra dele, né? Mesmo atentando a palavra do Senhor, ele me usou de misericórdia comigo, né? E a gente deve agradecer muito grandemente por isso, né? E vamos continuar aqui no verso 8. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e o mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorais. E aí ele usou uma artimanha que ele já tinha usado no começo com ele mesmo, né? Ele queria tomar o lugar do Senhor. E aqui ele disse: eu vou atentar ele. Se ele for carnal, ele tiver uma raiz de pecado, ele me adorará. E o diabo não tinha poder nenhum de dar nada a Jesus. Jesus sabia naquele momento que ele não tinha poder nenhum de dar nada. Ele não tem o poder de dar nada a ninguém. O diabo não tem o único que pode dar é Deus. Pode até acontecer de colocar alguma coisa na sua mão, mas isso não foi dado, que um dia você vai perder. Porque só quem tem o poder de dar é de Jesus. Se Deus der, você pode ter certeza que é para sempre. Agora, que o diabo der é repentino, que ele não tem poder de dar nada a ninguém. Ele não tem poder de lhe dar saúde, ele não tem poder de lhe dar riqueza, ele não tem poder de lhe dar nada, ele não tem poder de lhe dar nada. Está todo o poder, toda a honra e toda a glória é de Deus. E Jesus, por ser muito sábio, respondeu-lhe dessa forma. Então disse-lhe Jesus: sai-te daqui, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Aí nesse momento o diabo não aguentou, que ele tinha tentado Jesus por 3 vezes e Jesus recusou tudo. Que Jesus já sabia que ele era dono do ouro e da prata, ele ia querer coisa da terra para quê? Que se ele é dono do céu, ele é herdeiro do trono, ele é filho do Altíssimo, ele ia coisar nada, mas ele tinha que ser tentado, porque o diabo achou que ele ia se corromper, assim como ele se corrompeu, quando viu Deus, o grandíssimo,
ele viu que a luz de Deus era tão linda que ele se manifestou e tentou tomar o trono do Senhor, né? E para terminar aqui, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Veja, quando a gente é tentado, a gente é levado à prova e a gente consegue passar pelo atentador, né? Deus manda anjos para nos servir. E se você está sendo tentado nesse momento, repreenda o diabo como assim Jesus repreendeu, porque o diabo ele não tem poder de lhe dar nada. Se ele lhe ofereceu alguma coisa, recuse, porque aquilo é repentino. Só quem tem o poder de lhe dar a eternidade é Deus. Que o diabo tivesse poder, ele teria vencido Jesus e ele não venceu. E se ele não teve o poder de vencer Jesus, imagina Deus, que é o grandíssimo, o altíssimo. E se você é filho de Deus, você está passando pela prova e você está recebendo tentações e você recusa, Deus já está preparando anjos para lhe servir. Ele está preparando azeite e pão, maná. O seu maná está quase chegando. Só basta você crer e passar pelas tentações, né? Porque o diabo, ele vai usar aquilo que você está mais precisando. Agora ele não vai usar da forma certa. Ele não vai fazer que aquela coisa chegue na sua mão para lhe glorificar, né? Ela vai chegar na sua mão para lhe prejudicar. Porque aquela coisa que vem para a sua mão, que não é a hora de Deus, ela é uma coisa repentina, né? Ela não tem raiz. E árvore sem raiz, ela não se sustenta, né? A mesma coisa é aquilo que o diabo lhe dá. Ele não tem sustentação. O diabo pode até permitir, ele não lhe dá, que ele não tem poder de dar nada a ninguém, só quem tem o poder de dar é Deus. Mas ele pode usar de artimanhas para que chegue alguma coisa na sua mão que você acha que vai ter raiz e não vai ter. Se não for de Deus, do suor do seu rosto e na hora certa, não tem raiz. E na primeira tempestade, no primeiro sopro de vento que vier, aquilo vai cair, você vai se frustrar. E é nesse momento que talvez você se perca mais ainda, né? Porque ele vai lhe dar uma coisa, você na hora vai ficar bem alegre, bem contente, mas aquele na frente vai lhe fazer mal. E nesse momento que aquilo lhe fazer mal, talvez seja a hora que você vai usar de blasfêmia contra o Senhor e vai estar perdendo o azeite e o pão, né? O maná que os anjos já estavam descendo para trazer nas suas mãos. E o que eu quero dizer a vocês é isso: tentem passar pela prova e pelas tentações que o diabo vai usar contra você, porque Deus está preparando anjos para que desça e que tire você desse momento. Não importa qual seja o momento que você está passando, mas isso é uma coisa que nunca vai durar para sempre, nada vai durar para sempre. Você veja que nem o ano é igual. Jesus, ele fez em estações. O ano tem estações. A lua, ela tem fases. Estações tem... O planeta tem estações. A lua tem fases. As fases é para que ela não se repita. A lua de hoje nunca vai ser a da manhã. Ela depois, no próximo mês, ela vai voltar à mesma fase, mas ela nunca vai ser a mesma. Todo dia ela se transforma um pouco. A lua hoje está cheia, amanhã ela vai estar mais cheia ainda. Se a lua hoje é minguante, amanhã ela vai ficar menor ainda. Tá entendendo? E do mesmo jeito é a nossa vida. Tudo é uma fase. Hoje você pode estar numa fase difícil, não importa qual seja a área, que fase difícil só não é quando é financeiramente, né? Às vezes você está em fase difícil na saúde, no relacionamento, às vezes você está no trabalho, no financeiro, no seu casamento, mas isso é só uma fase. Se apegue com Deus, não caia na tentação que o diabo vai botar na sua frente, que são muitas, né? Deus tenha misericórdia e nos afaste disso, que isso é quem nos atrapalha mais ainda, que
no momento certo Deus vai enviar um anjo, um ou dois ou mais, né? Porque se a gente tá na obediência e se a gente não se prostrou aos pés de Satanás, os anjos estão só esperando uma oportunidade. Isso é só um teste para a sua vida, para ver que você vai ter sabedoria, né? De passar pelo deserto. Que Jesus, que era filho do Altíssimo, teve que passar pelo deserto 40 dias e 40 noites, porque a gente não pode passar. Eu já vi histórias, eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar. Eu já vi história de pessoas que passaram 10 anos no deserto. Eu conheço um menino lá de Surubim, eu conversando com ele, falando sobre o deserto, né? Ele disse que passou 10 anos no deserto, mas uma hora ele chegou na Terra Prometida. Eu não sei a religião dele, que eu também não perguntei, mas a gente conversando, e ele disse que passou 10 anos no deserto, mas o jogo dele virou. E hoje, graças a Deus, ele é um grande empresário lá na sua região e bem sucedido. Mas porque eu tenho certeza que ele passou pelo deserto e não usou de blasfêmia contra o Senhor, né? E seu deserto virou, né? A sua roda girou. E hoje ele, se eu tiver a oportunidade de falar de Deus para ele, e eu não sei a religião dele, mas eu não quero saber de religião, eu quero saber de Deus, eu vou, quando ele tocar no assunto novamente, eu vou dizer, não foi você que girou, não foi você que girou sua roda, o seu jogo não foi você que ganhou, foi que você estava com Deus. Deus tinha um propósito na sua vida, que você teria que passar 10 anos por esse deserto, mas você passou pelo deserto, você foi provado, e se você hoje está onde você está, é porque você passou pelo deserto e não envergonhou o nome de Deus. E se você estiver no deserto, não envergonhe o nome de Deus. Continue, persevere, que um dia os anjos vão descer, vai tirar você desse sofrimento, desse deserto. Não importa qual seja o deserto, mas os anjos, Deus está de olho, Jesus está de olho como advogado fiel e já está preparando os anjos para mandar para tirar você dessa situação. Que se Jesus foi tentado no deserto 40 dias e 40 noites, por que eu e você não podemos ser tentados? Agora, se a gente for tentado, temos que usar de sabedoria para passar pela essa tentação e não deixar que o nome do Senhor, seu Deus, seja envergonhado. O único nome que deve ser envergonhado é o de Satanás, que ele não tem poder nenhum sobre a gente. A gente tem que esmagar ele e mostrar a ele que o lugar dele lá é onde ele escolheu. Se ele escolheu estar no posto de enxofre lá, ele vai ficar. Que ele é o rei da inveja, é o rei da mentira, e ele vai continuar lá. E a gente, por mais difícil que seja, cada dia a gente tem que suportar o deserto, que deserto não é para sempre, né? Se a gente for caminhar no deserto, a gente pegar uma caminhada no deserto um dia, a gente ou vai se topar com um poço de água, ou vai se topar com um oásis ou alguma coisa, porque o deserto ele não é infinito, ele é finito, ele tem fim. E o bom da gente passar pelo deserto é que a gente cria raiz. O deserto, veja só que coisa, né? A gente vai passar por um lugar seco, a gente vai passar por um lugar sem água, sem plantas, e a gente vai criar raiz. Veja como Deus trabalha da forma que a gente não pode entender, né? A forma que Deus trabalha a gente não entende, e não é para entender mesmo não, é para viver. Veja só, a gente passar por um deserto, onde não tem água, só é o sol castigante, o frio ao extremo, que o deserto à noite ele é frio, ele é comparado com a geleira. O deserto à noite ele é muito frio, ele chega a passar de 0 grau. O dia ele passa de 50 e à noite ele passa de 0. E planta nenhuma gosta de viver, algumas plantas, não todas gostam de viver acima de 50 nem abaixo de 0. E veja, a gente cria raiz passando pelo deserto, né? Porque Jesus no deserto ele sentiu frio, ele sentiu calor, sentiu sede e sentiu fome. E hoje a gente no deserto que a gente tá,
A gente não está da forma que Jesus passou, né? A gente pode estar passando por um deserto, mas a gente está passando a ver uma situação específica. E lá Jesus passou por 4 situações: fome, sede, frio e calor, e suportou. Aí a palavra que eu quero dizer é suportem. Suporte, que seu deserto está já passando. E quando você terminar a travessia do deserto, você estará com tanta raiz que tempestade nenhuma vai conseguir lhe derrubar. E você sabe quem é essa raiz? Essa raiz é Deus, o Espírito Santo. E qual é o vento, a tempestade que vai derrubar o Criador de tudo? Ninguém. Ninguém consegue derrubar você, nem consegue derrubar eu, se a gente tiver plantado no Espírito Santo, na palavra do Senhor. E essa era a palavra que eu queria deixar para vocês hoje. Vamos fazer uma oração para que Deus receba. Querido Deus e querido Pai, Senhor, a única coisa que hoje, Senhor, eu quero te dizer, eu quero te agradecer pelos livramentos que o Senhor me deu em oculto, Senhor, e te agradecer por cada situação que a gente está passando hoje nesse deserto, Senhor. E eu sei, Senhor, que esse deserto não é para sempre. Esse deserto é só para glorificar Teu nome e para me criar raiz, para que eu crie raiz, Senhor, e que tempestade nenhuma consiga me derrubar, porque a raiz que está sendo criada em mim é a raiz do Espírito Santo, a raiz de nosso Senhor Jesus Cristo. E por mais que eu possa, Senhor, ter pecado hoje ou em algum dia da minha vida, que eu pequei, eu sei que eu pequei, Senhor, me arrependo muito, e me arrependo a cada pecado, Senhor, que eu esteja acontecendo em minha vida, a cada blasfêmia que eu tive contra Ti, Senhor. Eu só quero Te agradecer, Senhor, por esse dia, e que o dia da manhã, Senhor, venha ser melhor que o de hoje. Não que o de hoje não tenha sido bom, que foi ótimo, mas eu sei que o dia da manhã vai ser renovado, porque eu estou pedindo ao Criador de tudo, nosso Deus. Muito obrigado. Amém.